Olá, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar aqui um pouco do programa de educação ambiental. Nós estamos falando aqui sempre de condicionantes ambientais que vêm na licença de um posto de combustível. Então, hoje é o dia da gente falar do PEA. No posto de combustível, na condicionante dele, da licença ambiental, pode vir dois tipos de PEA: o Programa de Emergências Ambientais e o Programa de Educação Ambiental. Nesse momento aqui nós estamos falando do Programa de Educação Ambiental. Esse programa é bastante interessante para a gente, consultora ambiental, porque ele é recorrente. Então, na maioria dos municípios, pelo menos no meu município, toda a licença ambiental vem com a exigência de cumprir o programa. Então, o programa ele vale por 3 anos, que é o período da licença, 3 ou 4 aqui no meu município, e tem aplicação semestral. A cada semestre nós temos que apresentar um treinamento para todos os colaboradores do posto. Então, para você entender que se você dominar esse processo, você consegue prospectar, conversar com o cliente, convencer da necessidade e mostrar que você pode oferecer um trabalho diferenciado, um treinamento super adequado e atrativo, com que os funcionários passem a ter a gostar de ter esse tipo de treinamento. A partir do momento que você faz uma gincana, você faz uma disputa, você vai trazendo elementos lúdicos e você vai se tornar um especialista em oferecer treinamentos de educação ambiental para postos de combustíveis. Então, o que eu vou trazer aqui é só uma prévia do que já está previsto no termo de referência. Vou marcar aqui para vocês acompanharem, mas o termo de referência a gente vai trazer em outro momento, porque são 11 páginas de orientação. O que eu trouxe aqui são só viradas de chave, coisas que a gente não pode esquecer quando a gente vai trabalhar com a educação ambiental para postos. Então, o termo de referência, como eu falei com você, ele orienta como fazer o programa, como fazer o treinamento, o que é que deve acompanhar. Tudo isso está previsto lá. Então, com relação aos tópicos de educação ambiental, na maioria dos casos vai ser possível verificar as condicionantes as seguintes solicitações. Então, bom, primeiro momento, às vezes a gente vê na condicionante apenas o programa de educação ambiental e execução semestral. Mas, na verdade, tem vários serviços embutidos nisso aí que você precisa saber para que você ofereça sua proposta correta, adequada, para que você não venha ter prejuízo depois na execução ou precifique diferente dos seus concorrentes. Então, quando vier na sua licença do seu município a necessidade de fazer educação ambiental, você vai saber que a educação ambiental em si contempla 4 itens na sua proposta de preço. Então, vou marcar aqui para a gente acompanhar. Então, o primeiro item é o Programa de Educação Ambiental, que é o PEA. Esse programa vem dizendo os dados do cliente, vem dizendo os objetivos, a forma de aplicação, o tipo de ludicidade que você vai trazer, quantas horas. Então, tudo isso está previsto no programa. Quais são os temas que você vai abordar, enfim. Anexo ao programa, você tem que entregar também um outro entregável, com preço também diferente, ou você pode escolher já embutir o preço aí do cronograma, né? Mas ele tem que existir, que é justamente contendo os períodos de execução, as ações previstas. Você vai dizer exatamente que no período de tal a tal, que são períodos de 6 meses, você vai aplicar o tema tal no dia tal. Etapa, né? Vamos chamar de etapa, porque são 6 etapas. Então, a etapa 1 vai ter o tema tal e vai ser aplicado no dia tal. No semestre seguinte, que é a segunda etapa, você vai trazer o tema X no período na data X. Então, esse é o cronograma de execução. Vou marcar aqui também para ficar aqui destacado. O terceiro entregável que você também precisa ter é a execução semestral, né? Então, além do programa com cronograma, esse aqui é o meu preço para fazer o treinamento semestral. E esse treinamento ele deve ser acompanhado de relatório de entrega, deve ter ART, diploma profissional, o seu currículo, o PDF das aulas, lista de presença e RG. Então, é um compilado que você vai juntar todo esse material para entregar junto com o seu treinamento, né? Por exemplo, você fez um treinamento numa sexta, você tem um prazo aí de 5 dias, é mais do que suficiente para você fazer o relatório e juntar toda a documentação e entregar para o seu cliente. E, por fim, você tem também, ao final dos 3 anos da licença, você tem que entregar um relatório consolidado com tudo que você fez no decorrer dos 3 anos. Se você fechar a licença completa para os 3 anos, às vezes o cliente fecha com você apenas um semestre. Tá? E aí você não tem esse compromisso de entregar relatório consolidado, você nem coloca na sua proposta de preço. Mas se ele fechar com você
período todo da licença, para você fazer todos os treinamentos, você tem que saber que ao final você tem um relatório consolidado dos 3 anos para entregar ao órgão, para que fique tudo direitinho com relação ao programa dele e com a licença dele, certo? E por fim, eu coloquei aqui apenas algumas observações importantes que a gente, mesmo tendo tudo isso já detalhado no termo de referência, eu coloquei como forma de destacar e que a gente não esqueça. Então, primeira observação, é importante entender que mesmo que a licença se apresente como uma única condicionante, o serviço de PEA, ele tem apresentação, tem preços diferentes. Então, sua proposta vai ter preços diferentes para cada coisa, tá? Você não pode colocar aqui apenas o programa, porque senão depois o cliente vai te cobrar os demais serviços e não vai estar previsto no seu orçamento, né? A segunda observação bastante interessante é registro fotográfico datado. Então, o termo de referência diz que a foto que você fizer do seu treinamento tem que estar datado. Então, por que o órgão pede isso? Para ele verificar que aquele treinamento realmente aconteceu no dia tal e que você não pegou uma foto aleatória e montou um relatório adulterado. Então, é por isso. Né? Outra observação bastante importante é que serão tratados aqui no seu programa 7 eixos temáticos determinados pelo órgão ambiental. Então, quando você faz um programa, você não escolhe temas aleatórios, temas que você acha interessante simplesmente porque você quer. Os temas são trabalhados dentro da vigência da licença de acordo com o termo de referência. Claro que você pode trazer novidades, você pode trazer contextualização, você pode trazer o que há no mercado de novo, mas você não pode deixar de trazer os temas obrigatórios. E, por fim, a carga horária deve ser de 4 horas, tá? Para todos os colaboradores. Então, vai participar frentista, chefe de pista, gerente, pessoal do administrativo, vai participar todo mundo. Tá? E você precisa fazer uma lista de presença, você precisa registrar tudo isso. Então, eu trouxe aqui somente mesmo noções gerais para que a gente possa compreender o termo de referência que eu vou trazer na próxima aula. Espero ter colaborado, espero que você tenha de fato segurança para entregar, ofertar e entregar sem medo de fiscalização, sem medo de estar faltando alguma coisa. Então, essa aula é para isso, para a gente começar a ter noção do processo e agora vamos para o termo de referência.